falar sobre uma experiência muito incrível que eu fiz, uma experiência sobre falar palavras negativas, pensamentos negativos, nós somos aquilo que nós pensamos. E como eu sou uma pessoa que gosto não só de ver, mas de provar aquilo que eu vejo, realmente eu gosto de ter certeza que realmente é isso mesmo. Então eu gosto de testar. E eu fiz esse experimento sobre palavras negativas, sobre o efeito que ela causa em nós. E essas palavras, elas causam um estrago na nossa vida. Então, esse experimento é sobre as palavras negativas que nós falamos, ou que nós pensamos, ou que nós ouvimos de nossos pais. E muitas das vezes, aquilo que tem nos paralisado, às vezes são coisas, são traumas, são palavras negativas que a gente ouviu lá na nossa infância. Então, esse experimento é um japonês, eu até anotei aqui para mim não esquecer o nome dele, é Masaru Emoto. Ele fazia uns experimentos com água. Ele pegava a água e colocava ali, ele falava palavras de amor, palavras de gratidão para essa água, e ele congelava. E aí ele via, depois dela congelada pelo microscópio, ele via essa água que recebeu palavras de amor, ela fazia aquelas flores, aquelas coisas mais lindas, assim. E se você não viu, no YouTube, é só você pesquisar mensagem da água, que você vai ver, tem várias vídeos dele lá falando sobre esse experimento. E essa água que recebeu palavras de amor, ela tinha aquela transformação, né, daquela forma bonita. E a que eles falavam palavras negativas, ela não tinha forma, ela ficava estranha, sem forma. E aí, como me falaram que isso também podia fazer com arroz, aí eu fiz com arroz e pasme, gente, você não tem noção do resultado que deu. Realmente impressionante como que as nossas palavras ela tem um poder sobre a nossa vida, como que isso influencia nas nossas decisões, nos nossos resultados diários. Então, se você é uma pessoa que talvez você pense assim, minha vida não anda, eu dou um passo para frente, dois para trás, nada para mim desenvolve, ou você está muito no negativo, você tem muitas palavras negativas sobre você. Então, essas palavras, mesmo sendo, tanto você ouvindo de outras pessoas, ou você mesma falando para você, ela surte um efeito muito forte na sua vida. Então, às vezes você pensa assim, hoje eu vou começar meu plano alimentar, hoje eu vou correr, eu vou começar minhas atividades físicas, e de repente você se vê desanimada. E aí você pensa assim, poxa, aí você já fica mais ainda se culpando. Eu nunca consigo, eu nunca vou até o fim, toda vez eu desisto. E aí você acaba até mesmo descontando na comida, você acaba comendo até mais. Porque talvez os seus pensamentos, você não desiste de melhorar a sua alimentação ou de fazer uma atividade física, você não desiste, não é porque você cansou, não é porque você não gostou do que você estava fazendo, você desistiu porque uma vozinha falou ali na sua cabeça para você parar. Uma vozinha ali falou para você que você não ia conseguir, que você era incapaz, ou que você já tentou várias vezes. Então é por isso que você parou. Você não parou porque você cansou. Você não parou porque estava ruim. Você parou porque uma vozinha falou lá, e sempre é uma vozinha negativa. Falando, você já tentou várias vezes e você não vai conseguir. Então, sempre vem esses pensamentos negativos. E talvez você fale assim, eu sou uma pessoa até positiva. Mas na minha infância eu ouvi muito palavrão, a minha mãe me xingava muito, ou meu marido me xinga muito, ou eu mesma me cobro. Então é você analisar aonde que estão os seus pensamentos.
né? Ele tá muito mais pro positivo ou pro negativo. Isso influencia sim nos seus resultados. E eu quero mostrar, daqui a pouquinho eu quero mostrar os resultados desse arroz que eu fiz. Se você puder, pensa numa pessoa que você imagina assim, que você acredita que, fala, nossa, essa pessoa só vive no negativo, essa pessoa ela só fala palavras ruins, ou ela foi muito xingada. Se você puder, se você conhece uma pessoa assim, compartilha essa live com ela, que eu vou mostrar agora o porquê que isso acontece, o porquê que a vida dela não vai para frente e o porquê o quanto que as palavras negativas ela nos influencia, e eu vou também dar a dica de como mudar isso. Eu não vou só mostrar o problema, eu quero mostrar o problema, onde que está a sua dor, onde que está o seu problema, e vou mostrar também a solução para você sair disso, de como você pode reprogramar a sua mente, de como você pode realmente recomeçar. Tudo bem? Vamos ajudar essa pessoa. E então esse experimento que eu fiz porque assim, eu sempre ouvi dizer assim, quando você fala palavras negativas pro arroz, ele mofa de um jeito. E eu falei, não, eu quero ver se realmente... Eu nem fiz exatamente do jeito que estava lá para fazer, depois que eu fui ver que não podia ficar junto. E o interessante é que eu deixei junto, né? Eu não fiz como recomendou, falou assim, não deixa os dois potinhos junto. Eu deixei os dois junto, então isso foi mais interessante, porque isso não interferiu. Então isso mostra por que talvez dentro de uma casa um irmão prospera e o outro não. Então não importa se você tá junto com essa pessoa ou não, entendeu? Então o importante é você não se deixar contaminar por essa pessoa, né? Então é você controlar realmente o que você pensa. E o arroz, porque assim, esse experimento, ele tem base tanto científico quanto espiritual também. Ele tem essa base. Então, assim, eu não estou falando aqui algo aleatório, né? É algo que realmente acontece. Então, eu quero mostrar primeiro o potinho do arroz. Eu não sei se vai dar para ver direito, mas eu fiz um vídeo pequeno, aí depois eu vou colocar no Stories. Tá conseguindo ver? Ó, esse arroz é o que eu falei palavras de amor para ele. Eu até ponho um negocinho rosa aqui que era para mim não perder. Esse, ó, é o que eu falei palavras de amor. Eu vou chegar bem pertinho, ó. Ele ficou branco assim, ele mofou, lógico, mas ele seguiu o processo dele, né? Ele ficou todo parecendo um algodãozinho, entendeu? Branquinho. Já o outro, que eu falei palavras negativas, olha como que ele ficou. Ele não mofou igual ao outro. E eu coloquei no mesmo dia, do mesmo arroz, na mesma quantidade, entendeu? Eles ficaram no mesmo lugar. Tá vendo? Ó, ele não mudou exatamente a forma. Embaixo, ó, ele mofou. Tá vendo como que ele ficou preto? Ele ficou diferente. Dentro, assim, também, ele ficou um pouco diferente. Eu não sei se tá dando pra ver. Depois eu vou colocar no Stories lá o vídeo pequeno que eu fiz deles. Entende? Ó, olha a diferença, tá vendo? Ele mofou por dentro, por fora ele tá tipo normal. Isso é o quê? É a pessoa que ela é muito negativa. Por isso que às vezes você encontra uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa tá sempre de mau humor, essa pessoa tá sempre reclamando. O interior, isso mostra que o interior dela pode estar dessa forma. É uma pessoa que só fala coisas negativas. E aí o exterior dela não evolui. Ela não evolui da forma que era para evoluir. E já esse, ó, eu vou mostrar o fundo desse, ó. Tá vendo a diferença? Eles não, tá vendo? Não ficou, mofou um pouquinho, mas não tanto quanto esse. Então, isso mostra
que realmente o quanto que as nossas palavras têm poder. E por que eu tô trazendo isso aqui hoje? Porque não adianta a gente querer trabalhar o exterior, falar muda a sua alimentação, muda a sua, faz atividade física, muda suas atitudes, mas se você não mudar o seu pensamento, você não vai conseguir atingir esses resultados, porque você não vai atingir a forma que era para atingir. Então, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, o grão, a semente, quando ela cai na terra, se ela não morrer, ela vai ficar só. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Então, isso é a gente morrer para quê? Morrer para o nosso egoísmo, morrer para nossas vontades, morrer para as coisas erradas desse mundo, morrer para esses pensamentos, não dar vazão a ele. Mas como que eu faço? Porque tem uma teoria que a gente tem que passar o quê? 10% do nosso tempo nós passamos no nosso passado, é o que nós devemos passar no nosso passado, somente 10% do tempo. E no nosso futuro, 20%. E no nosso presente, 70%. Por que eu devo passar 20% do meu tempo no meu passado? Porque tem pessoas, eu não sei se você conhece alguém, que às vezes fala assim, eu queria apagar meu passado. Eu não gosto do meu passado, se eu pudesse eu apagaria. Não, a gente não deve apagar. Por quê? Porque assim, imagina que seu passado fosse uma estrada que você caminhou e aí você quer mudar de rota e essa estrada ela foi apagada. E aí você vai e num dado momento você vai, quando você vê, você está lá de novo naquela mesma estrada, porque você apagou ela, você não sabia onde ela estava. Assim é nossos erros. Quando a gente apaga nosso passado, a gente vai esquecer dos nossos erros e quando vê, está errando nos mesmos erros novamente. Então, o que acontece? Quando você passa esses 10% no seu passado, seria somente para você examinar. Quando vir um problema semelhante, você fala, peraí, aqui não, esse aí eu já passei, isso eu já conheço, entende? Então, por isso que é importante, o nosso passado a gente não deve apagar, não existe erros, existem aprendizados. Então, aquilo eu errei, aprendi, ok, siga em frente. Tem um ditado que fala assim, você erre muito, mas nunca nos mesmos erros. E por que eu tenho que passar 20% do meu tempo no meu futuro? Porque se você não planejar o teu futuro, se você não ter uma visão clara do futuro, você não vai ter disposição e foco para você trabalhar no seu presente. Então, 70% do seu tempo, você tem que estar aqui no seu presente. Como que eu fico no presente? Saboreando cada dia, cada coisa que acontece, vivendo um dia de cada vez. Se tem filho, curtindo os filhos. Porque tem pessoas que quando vê uma criança, principalmente quando uma pessoa assim mais velha, quando vê um pai assim, com uma criança, ele fala assim, aproveita porque passa. Aproveita porque isso passa muito rápido. E muitas das vezes isso acontece porque essa pessoa, ela não passou, ela não curtiu aquele tempo ali com os filhos dela. Ela não viveu aquele momento, ela empurrou com a barriga, ela ficou mais no futuro ou no passado, mas pouco ali no presente. Então, quando isso acontece, você vive assim no piloto automático. Então, para que você venha ter uma vida com qualidade, uma vida feliz, você tem que passar a maior parte do seu tempo, que é 70% do seu tempo ali no seu presente. Que esse é o segredo para que você venha, inclusive, pessoas que vivem, vamos dizer assim, muito tempo no passado, vamos supor que ela inverte, fica 70% no passado, essas pessoas, elas são depressivas.
Então, e pessoas que vivem muito no futuro, essas são ansiosas. Então, as pessoas que têm sucesso, que vivem uma vida com mais qualidade, que saboreia cada momento da sua vida, essas pessoas, ela vive o presente dela, ela vive um dia de cada vez. O teu pensamento e o teu comportamento, o teu corpo, que tem dizer assim, movimento muda pensamento. Então, quando você muda os seus pensamentos, quando você muda a sua postura, você não consegue ter pensamentos felizes, pensamentos de positividade, com uma vida assim, com uma postura toda encolhida, de cabeça baixa assim e ombro encolhido. Quando você faz assim, automaticamente o teu cérebro ele vai buscar momentos ruins. Tanto é que se você ficar numa postura muito cabisbaixo, quando vê você está pensando numa coisa ruim que lhe aconteceu. Agora, se você muda a sua postura, se você abre seu ombro, se você mantém até mesmo um sorriso assim, no rosto, não tem como você ter pensamentos ruins nisso, com relação a isso. E talvez você está perguntando, mas por que isso acontece, né? Qual a razão de eu ouvir palavras negativas e isso me afetar, e isso me prejudicar? Nós somos feito, a maior composição nossa é feita de água. 70%, 60% do nosso corpo, com a idade a gente vai perdendo um pouco. Mas a maior parte do nosso corpo, 70, 60 e poucos por cento, é água. Então, se nós somos feitos de água, aquele experimento lá foi feito com água. E aí, se eu falo palavras ruins, por que as pessoas falam assim, fulano tá magoado, tá com mágoa? O que é mágoa? Nada mais é do que uma má água, entendeu? Isso quer dizer que é uma água má. Então, quando você... Então, sabendo assim, fala, nossa, a minha composição é feita de água, e se eu falar palavras negativas, se eu viver num modo negativo, com a autoestima ali baixa, desanimada, o que vai acontecer? O meu corpo, ele vai sentir essa reação. Automaticamente, isso vai acontecer. Então, o mesmo que aconteceu aqui com o arroz e que acontece com a água, isso acontece com nós. E de que forma que todas essas palavras, essas coisas negativas podem me contaminar? Com más notícias na televisão. Quando você fica muito tempo na televisão vendo notícias ruins, que nem agora nessas épocas aí, teve pessoas que surtou, que teve que ser medicada por causa de medo, porque vivia muito na televisão vendo só notícias ruins, Então, isso influencia. Música, gente, pasme, o estudos lá feito com a água, até mesmo com a música, uma música calma, uma música tranquila, ela transformava a água. E hoje, qual as letras das músicas que a gente vê aí? Se a gente for ver, as músicas é só sofrência, é um falando de chifre, é um falando de bebedeira, enfim, são coisas que não edificam, são coisas que não agregam valor nenhum. Então, a música, ela também nos influencia muito e é uma dos filtros que a gente tem que instalar também na nossa mente. Não, o que eu estou ouvindo? O que é prestar atenção na letra da música? Outro dia eu ouvi num louvor com a minha neta, ela tem 5 aninhos, e esse louvor é um louvor muito, muito espiritual mesmo. Eu não sei se alguém aqui conhece, ou se quiser pesquisar, o nome dela, da música é Sinta o Fluir. Eu esqueci o nome do cantor, não sei o que lá, Marques. E então, mas é só colocar lá, Sinta o Fluir, que vocês vão ver que música linda. E aí eu ouvi nessa música, e lá toda, né, conectada ali com Deus, e ali eu estava até emocionada também. E a minha neta estava ouvindo na sala a música também. E ela é muito, assim, ela presta muita atenção nas letras da música, ela gosta, isso desde pequenininha. Aí ela veio
até mim e falando assim: vó, essa música é triste, eu tô quase chorando e limpando o rosto assim. E aí eu abracei ela e eu acabei chorando junto com ela, porque foi muito forte, assim, porque o quanto que aquela música, era um louvor a Deus ali, é muito forte essa música, só ouvindo para você entender o que eu tô falando. E aí a gente se abraçou e eu falei assim: nossa, o quanto que a música nos conecta, o quanto que a música nos transforma. Então, essas coisas são notícias ruins, música, o que as pessoas falam, e o pior de todas é o que eu falo para mim, porque às vezes eu não tô ouvindo muito a voz mais forte que pode me prejudicar, é aquela voz que eu mesma falo para mim mesma, entendeu? Então, essa voz, ela que nos detona, aquilo, os nossos pensamentos negativos, isso que nos leva para baixo. Então, o que eu quero trazer aqui hoje com tudo isso? Eu quero levar você a mudar seus pensamentos, a mudar seus sentimentos, a mudar o seu comportamento. Isso aqui não é algo assim motivacional, é algo que venha te ativar, que venha te levar para ação. Mas o que eu faço? O que eu faço para mim parar com esses pensamentos negativos? O que eu faço para mim mudar esses pensamentos? Uma das coisas muito poderosas é a gratidão. É você fazer um diário da gratidão. Todos os dias, de manhã ao acordar e ao dormir, você agradecer por 3 coisas. Mas uma coisa que as pessoas confundem muito, elas falam assim: eu sou grata pelo dia de hoje, sou grata pelo sol, eu sou grata pela minha comida. Não é assim, isso não é gratidão, isso não é ser grato. Ser grato é você especificar o porquê você está sendo grato. Eu sou grato por esse alimento, porque ele está me nutrindo, porque ele tem um sabor incrível, porque isso vai me ajudar a ter mais saúde. A gratidão é quando você especifica o porquê que você está sendo grato. Eu sou grato pela minha cama. Isso não é ser grato. Ser grato, a forma correta de você escrever sobre a gratidão é você dizer assim: eu sou grato pela minha cama quentinha, que vai me dar uma noite tranquila de sono, que eu vou acordar amanhã disposta para um novo dia de trabalho. Isso sim é ser grato, é você especificar, falar por que você está sendo grato por aquilo. E além de mudar os pensamentos, é claro, né? Quando vir aqueles pensamentos negativos, é você mudar, falar: não, esse pensamento ele não é bom, entendeu? É você filtrar, é você aprender a colocar vamos pôr um filtro no teu ouvido. Nossa, essa palavra aqui, ela me leva para frente? Essa palavra, ela me deixa animada ou desanimada? Se é desanimada, troca ela por uma outra palavra. O nosso cérebro, ele, por incrível que pareça, ele pode ser reprogramado, ele pode ser mudado. Ele é como assim, se ele criasse um caminho, sabe? Assim, quem é do campo sabe que caminho onde vaca passa, fica só aquele caminhozinho ali marcadinho, né? Porque ela só passa no mesmo lugar. O nosso cérebro, ele não é diferente. Essas conexões, esses pensamentos negativos que nós temos, eles também fica só ali, repetitivo, né? Então, quando você cria um novo pensamento, você vai criar um novo caminho, uma nova sinapse. Então, o bom de tudo isso é que nós podemos criar um novo rumo para a nossa vida, um novo caminho para o nosso cérebro. E quando a gente faz isso, o cérebro ele já vai ficar sem entender, fala, não, então não é mais por aqui, é por aqui que eu tenho que ir. Então não é mais assim que eu tenho que pensar. Então, para você entender o quanto que o nosso cérebro ele nos obedece. Por exemplo, se eu falar para você: me fala uma história que você viveu, uma história bem triste. Você vai contar essa história e não vai demorar 5 minutos e você vai estar chorando.
E se eu falar assim, me fala uma coisa que você viveu, um momento que você viveu, que você estava feliz, não vai demorar nada, você já vai estar sorrindo. Então, o nosso cérebro, ele atende os nossos comandos. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês é poderoso, a gente entender que a gente realmente pode mudar nossos pensamentos, que nós pode mudar nossas ações. E talvez você está perguntando, Márcia, e qual é a base espiritual de tudo isso? Aonde que está escrito? Eu não vou ler o versículo aqui agora, mas está escrito em Filipenses 4:8. Se você quiser conferir lá na Bíblia, lá está escrito o que pensar. Então lá fala assim, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa índole, não lembro mais direito aqui o versículo, tudo que é de bom, isso que vem a ocupar a sua mente. Então olha que forte, por que isso está lá, né, na Bíblia? Por que Deus deixou isso escrito? Ficou alguma dúvida? Como emagrecer? Então, Vivi, para emagrecer é a mesma coisa, é você mudar os seus pensamentos, é você acreditar que você pode. Porque talvez, como, até pela sua pergunta que você fez, como emagrecer, é porque talvez já venha essa dúvida, que emagrecer é muito difícil, que você já tentou e não conseguiu. Então, talvez é por esses pensamentos, talvez é algum trauma que você adquiriu lá na infância, que adquiriu um hábito errado de comer. Então, tudo isso influencia. Então, para isso você precisa se conhecer, ver qual é o pensamento que vem a hora que você decide fazer uma dieta, um plano alimentar, entendeu? Qual é o pensamento? É um pensamento de dor? Porque o nosso cérebro, ele não gosta de sentir dor. Então, talvez seja isso que te sabota. Mas quando você tem pensamentos bons a seu respeito, quando você decide, fala, não, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou me alimentar melhor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, quando você coloca palavras positivas, você com certeza você consegue. Então, emagrecer é só um detalhe. Porque para você emagrecer, primeiro precisa mudar a sua mente, mudar a sua forma de ver as coisas. Tudo bem? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Estou há 5 anos lutando. Então, tem que ver o que você tem feito nesses 5 anos. É aquilo que eu falei, eu não sei se você está aqui desde o começo, mas eu falei assim, que a gente tem que pegar os nossos erros e a gente não repetir. Porque assim, aquilo que você já tentou, você sabe que não dá certo. E a palavra já diz, tentar. Quando a gente vai assim, eu vou tentar, a gente já tá se auto-sabotando, entendeu? Porque quando, por exemplo, aí, eu desisti, falar, eu só tava tentando mesmo, entendeu? Aí às vezes não dói muito. Então, a dica é você assim, falar, não, eu vou fazer, eu assumo o autogoverno do meu corpo. O meu corpo, ele não tem poder sobre a minha mente. Então, quando você você muda seus pensamentos, você fala assim, você assume o controle e fala, não, eu vou comer. Isso não é comer as coisas que não gosta, não é passar fome, é comer as coisas que gosta. Então, vai mudando aos poucos, um hábito de cada vez. Muda, vamos supor assim, se você mudar 20% da sua alimentação, você já vai ter uma melhora. Aí vai mudando aos poucos, se a questão da sua dificuldade, qual que é a tua maior dificuldade? É em seguir, de mudar um hábito? Ou é de perder mesmo fazendo certinho? Pegou no finalzinho. Eu vou deixar ela gravada no IGTV. Aí depois você vê o comecinho. Que a gente estava falando sobre as palavras negativas que a gente fala pra gente mesmo e o quanto que ela influencia. Dificuldade é perder. Então, tem que ver o que tá dificultando, se é problema hormonal, se é... Porque, às vezes, 5% só das pessoas, o problema para emagrecer é genética. O restante é mudança de hábito. Então,
Procura analisar, anota todos os dias o que você está comendo. Fala assim, a hora que você vai comer, fala isso aqui vai me nutrir ou vai me intoxicar? Esse alimento que eu estou comendo, ele é um alimento saudável, ele serve para nutrir o meu corpo ou é só açúcar? Ou ele só vai me inflamar? Porque às vezes, né, são pequenos ajustes. Às vezes é um refrigerante ou é massas. É reduzir, não precisa tirar 100%. Agradeço de verdade a presença de vocês, que Deus realmente venha abençoar a vida de vocês e mudar o pensamento. Seja grato por tudo que você tem hoje, pelas coisas que você tem. Procura olhar sempre o lado positivo das coisas. Não existe perda, existe aprendizado. Errou, volta, começa de novo. Errou, começa de novo. E assim vai. Jamais desistir. Um beijo e fiquem com Deus.